ver a respeito do registro de operações decorrentes do regime de competência. Então, nós vamos começar a falar sobre os regimes contábeis. Nós temos o regime de competência e o regime de caixa, né? O que um difere do outro? Bom, no regime de competência, as receitas e as despesas são consideradas em função do seu fato gerador e não em função do recebimento da receita ou pagamento da despesa em dinheiro. E no regime de caixa, então, vai ser consideradas as receitas e despesas do exercício que efetivamente são recebidas e pagas dentro desse período. O que eu posso falar para vocês para clarear um pouco essa ideia aqui? O que é um fato gerador ou competência? Isso aí, no caso, é assim, ó, se eu, por exemplo, se eu contrato um empregado. O empregado trabalhou todo o mês de junho. Eu vou pagar ele em julho, até o quinto dia útil do mês de julho, ok? Bom, eu vou pagar o salário do funcionário em julho, mas o fato gerador ocorreu em junho, que foi quando ele trabalhou, certo? Então, junho é quando ocorre o fato, quando ocorre o consumo da despesa ou incorrem as receitas, certo? Também a gente pode chamar de competência. Às vezes nós chamamos, né? Eu vou pagar o salário de competência junho em julho, ou até mesmo na declaração do imposto de renda, né? Que é o último dia foi hoje, né? Por exemplo, assim, estamos entregando a declaração do imposto de renda pessoa física 2020, competência 2019, ou seja, referente a 2019, certo? Então, essas questões assim que eu quero enfatizar para vocês. Então, nós temos dois regimes contábeis. O primeiro, o regime de competência, que eu vou registrar os fatos contábeis no momento em que ocorre ou no momento em que ocorre a competência, né, ou o fato gerador. E no regime de caixa, eu lançaria esses fatos contábeis em função da data de recebimento ou data de pagamento, quando efetivamente entra ou sai dinheiro do caixa. Por que eu disse que lançaria, consideraria, né? Por quê? Porque o regime de caixa ele não é aceito na contabilidade das empresas. Então, por isso que nós vamos tratar apenas do regime de competência e eu vou trazer aqui essa questão do regime de caixa só para fazer uma diferenciação do que é o regime de competência, certo? Mas ele não é aceito para contabilização das empresas. Então, alguns exemplos de registro de operações. A compra de material de escritório a prazo em julho, o qual será consumido em agosto e cujo pagamento se dará em outubro. Bom, observe, a compra de material de escritório a prazo. Essa compra ela foi realizada no mês de julho, tá? Porém, ela vai ser consumida apenas em agosto e o pagamento se dará em outubro. Bom, o pagamento, quando estou falando em pagamento ou recebimento, é regime de caixa. Isso eu não vou considerar. Então, essa despesa de compra de material não pode ser considerada em outubro. Em outubro eu considero o pagamento dela. Mas eu vou considerar ela em agosto, porque foi o mês em que foi consumida, ou que foi incorrida, ou onde se deu o seu fato gerador. Em julho, eu não posso considerar porque foi apenas a compra. Ele não foi gasto, não foi consumido em julho, ele ficou estocado, certo? E foi consumido apenas em agosto. Então, o lançamento da despesa ela vai precisar ocorrer no mês de agosto. Em julho, essa compra ela vai ficar em estoque. Então, eu vou debitar estoque de material de escritório e vou creditar contas a pagar. Lá em agosto, aí sim eu vou debitar despesa com material de escritório e vou creditar o meu estoque, porque eu vou dar baixa no meu estoque. E lá em outubro
é que então eu vou fazer o pagamento, né? Vou debitar contas a pagar e vou creditar caixa ou banco, dependendo da forma de pagamento. Então, não é lógico considerar a despesa no mês de aquisição, nem no mês de pagamento, mas no período em que o material for consumido e que neste exemplo é o mês de agosto. No regime de competência, deve ser dada atenção especial ao reconhecimento do fato gerador da receita e da despesa. Por exemplo, o fato gerador da despesa de material de escritório é o consumo dele, e não a compra ou pagamento. Certo? Lançamentos de ajustes no final do período. Então, nós vimos na semana passada aqueles lançamentos de zeramento das contas de despesas e receitas. Aqueles lançamentos são lançamentos de encerramento do período. Agora nós vamos ver alguns lançamentos de ajustes. São diferentes, certo? Bom, para uma apuração mais correta de resultados dentro de um exercício social, é necessário que, além dos registros das operações normais, sejam feitos lançamentos de ajustes no fim do período, para a proteção das despesas a pagar e receitas a receber. Então, se uma empresa obteve uma receita, ou seja, gerou, mas ainda não recebeu em dinheiro e tampouco foi feito qualquer registro contábil, debita-se uma conta do ativo e credita-se uma receita. Se uma empresa incorreu em uma despesa e ainda não pagou em dinheiro, e se nenhum registro contábil foi realizado, debita-se uma conta de despesa e credita-se uma conta de passivo. Então, agora a gente começa a verificar como que ocorre esses lançamentos. Então, por exemplo, aqui, nós temos o caso das despesas a pagar, das receitas a receber. Nas despesas a pagar, o fato gerador ocorreu dentro do período, mas ainda não foi pago. Ok? É o caso do salário. O salário de junho ocorreu dentro de junho, mas vai ser pago apenas em julho. A receita a receber foi gerada dentro do período contábil, mas ainda não foi recebida. Este é o caso clássico dos adiantamentos. Então, por exemplo, a empresa presta serviços e recebeu 50% adiantado na contratação do serviço. Desculpa, esse aqui não. Esse aqui é o caso de que a empresa presta o serviço, mas ainda não recebeu. É os serviços a prazo, né? Então, a empresa prestou o serviço dentro do mês de junho e adquiriu o direito a receber pelo serviço. Esse a receber, ele vai receber em julho, em agosto, em setembro, eu não tenho data definida, mas ele vai ficar a receber depois da execução do serviço, certo? Agora os exemplos. Na prestação de serviços a prazo, eu vou debitar o quê? Serviços a faturar ou clientes a receber, uma conta do ativo. E vou creditar receitas de serviços, que é uma conta de receita. Então, observe que eu não uso caixa nem banco, porque eu ainda não recebi desses clientes, certo? Então, eu vou debitar uma conta de direito lá do ativo, serviços a faturar ou clientes a receber. E vou acreditar a conta de receitas de serviço. Pelo recebimento dos serviços prestados, aí no outro mês. Aí sim, eu vou receber aquele dinheiro, vai entrar no meu caixa ou banco, uma conta do ativo, e eu vou acreditar o quê? Eu vou acreditar a conta que eu debitei anteriormente, né? Que essa conta que eu tinha a receber, agora eu faço a operação inversa para dar baixa desse direito que eu tinha a receber e acabei recebendo neste momento. Então, observe que são dois momentos: na prestação de serviços e no recebimento pelos serviços prestados. Agora, em relação à despesa, aí o exemplo dos salários, né? Então, eu tenho lá no mês de junho a ocorrência da despesa. Então, despesa de salários, eu debito a conta de despesa e vou acreditar salários a pagar. Não vou pagar o salário de junho dentro de junho, vou pagar em julho.
né? Pela legislação, eu posso pagar até o 5º dia útil do mês seguinte. E lá em julho, quando eu for pagar, aí também eu vou dar baixa dessa obrigação aqui, que é uma conta de passivo, vou debitar salários a pagar e vou acreditar então caixa ou banco conta movimento, dependendo se eu for pagar com dinheiro ou com cheques, ok? Bom, depois nós vamos ter os desembolsos que se transformarão em despesas. A regra geral, se um desembolso beneficiar mais de um exercício contábil, deverá ser debitado a uma conta de ativo. Ao final de cada período, é necessário determinar qual parcela foi usada ou consumida, considerando a despesa aparecendo na demonstração do resultado do exercício, e qual parcela ainda não foi usada ou consumida, e que se tornará despesa em períodos futuros. E até lá continuará a aparecer no ativo do balanço. Então, esse aqui é o exemplo clássico dos seguros, né? Então, não sei se você sabe, mas os seguros geralmente a gente contrata ele por um ano, né? Tu paga o seguro à vista ou parcela, né? Mas na verdade você vai. O período de contratação são 12 meses. Então, essa despesa com seguros, pelo regime de competência, ela tem que ser lançada em 12 meses e não no momento do pagamento do seguro, da renovação. Isso por quê? Porque assim, ó, no momento que eu for prestar contas da minha contabilidade e eu apresentar lá que é a despesa de seguros, no mês de junho ela deu um salto porque houve a renovação dos seguros, eu vou ter sempre que justificar, né? E no entanto, eu vou lançar somente a despesa que é referente a cada período. E daí eu não preciso justificar, fica mais transparente a contabilidade, certo? Então, procedimento contábil. Na data do pagamento ou da criação da obrigação a pagar, debita-se uma conta de ativo. No final de cada período beneficiado pelo gasto, transfere-se a parcela proporcional para uma conta de despesa. Então, como se fosse um adiantamento, né? Que eu tenho lá na minha conta de ativo, um direito, e eu vou baixando aquele direito para conta de despesa mês a mês. Então, existem certos ativos provenientes de desembolsos realizados no período corrente que beneficiam o exercício seguinte ou subperíodos de tal exercício. É o caso do prêmio de seguro pago antecipadamente, usualmente remunerando a seguradora por um ano de cobertura de seguro. Neste caso, temos um típico exemplo de despesa paga antecipadamente classificável ao ativo circulante, ativos realizáveis no curso do exercício social subsequente ao do balanço. Então, o exemplo de gastos antecipados. Então, como que ficaria esse lançamento? Na contratação do seguro pago à vista, eu tenho o quê? Um débito de seguros a apropriar ou seguros pagos antecipadamente, que é a conta de ativo. E tenho um crédito de caixa ou banco conta movimento, que também é uma conta de ativo, dependendo da forma em que for pago esse seguro. Aí, no final de cada mês, eu vou precisar fazer um lançamento de ajuste pela apropriação dos seguros. Então, eu vou debitar a conta de despesa de seguros e vou creditar seguros a apropriar ou seguros pagos antecipadamente. A mesma conta que eu utilizei lá em cima como um direito. Aqui, cada vez que eu der baixa em uma parcela de despesa, eu vou diminuir essa conta do ativo. Então, eu vou transferir, né? Isso aqui, na verdade, é uma transferência lá da conta do ativo para a minha conta de despesas. Por que eu estou fazendo essa transferência? Para alocar exatamente a parcela referente ao consumo de seguro daquele mês. Certo? Assim também ocorre com os estoques de produtos e de outros materiais. Então, como nós vimos anteriormente, os estoques de produtos e mercadorias que estão no ativo de uma empresa, eles transformam-se em despesa
quando estes bens são vendidos, pois são componentes do custo das vendas. Bom, eu só posso apurar. Como é que eu apuro o resultado do exercício? O que é essa apuração do resultado do exercício? O resultado do exercício, ele é o resultado, lógico, né, do confronto entre receitas e despesas. Então, eu tenho que ter receitas e despesas correspondentes ao mesmo período. Bom, se eu vendo, eu compro um produto em uma mercadoria em julho e vou vender ela em agosto, ela não pode ser uma despesa de julho, ela tem que ser uma despesa de agosto, porque ela foi vendida em agosto. Então, quando eu consumi esse estoque, foi no mês de agosto. Porque eu vou pegar lá o custo dessa mercadoria que foi vendida e vou confrontar com a minha receita de mercadoria vendida. E daí eu consigo apurar o lucro correto, de forma correta, certo? Por serem materiais adquiridos em quantidades suficientes para serem utilizados, às vezes em mais de um período contábil, são registrados por ocasião das compras em conta de ativo, tornando-se despesa quando consumidos. Aqui é o caso daqueles materiais de escritório, por exemplo, né? Se eu aproveito alguma oferta e compro uma quantidade excessiva de folha A4, por exemplo, eu vou ter aquele consumo de folha A4 por mais tempo do que um mês, 2 meses, né? Vou ter um consumo por um tempo maior. Então, eu devo lançar esse valor, essa quantidade que foi adquirida, no estoque, porque dela vai ficar no ativo. E à medida em que eu for consumindo ela, eu dou baixa no estoque e vou lançando em despesa, certo? Aqui o exemplo, então. Exemplo de custo de serviços prestados. Pela compra de material para prestação de serviços, debita estoque de mercadorias, que é uma conta lá do ativo, credita a caixa ou banco conta movimento, que é uma conta de ativo também. Então, está entrando no meu estoque, está saindo do caixa ou do banco. Isso no momento da compra. Quando eu prestei o serviço, então eu tenho que dar baixa lá do meu estoque. Então, o que foi debitado para dar baixa, eu tenho que creditar. E vou debitar o quê? Uma conta de despesa chamada custo do serviço prestado, porque foi o material que eu usei na minha prestação de serviço, certo? Então, ele é um custo, certo?